Olá, estamos de volta discutindo o caso Vilas Boas de abdução. E eu deixei uma questão para o Luiz Ricardo no bloco anterior sobre estas questões dos objetos não identificados e também sobre a reprodução sexual entre alienígenas. Seria possível, Ricardo? Se houver paridade cromossômica, sim, não há por que não. Tudo é caso de paridade, de compatibilidade genética. Tá? Agora, vamos corrigir uma série de equívocos aqui. Primeiro, uma aeronave, mesmo experimental, não pode voar a baixa altura. Se ela é experimental, ela tem que ser acompanhada pelos radares, monitorada por radares. Vamos pegar dois exemplos. X-15, é uma aeronave hipersônica. SR-71, ou Pássaro Preto, ou depois ele se transformaria num avião espião. Sua missão era monitorar as transmissões radar, transmissões rádio, feita pelo sistema de defesa da antiga cortina de ferro, principalmente Rússia. Então, todas essas aeronaves têm que ser, elas não podem voar abaixo da cobertura de radar, em caso de acidente. Um exemplo simples. Tanto é que tanto durante a soltura da aeronave, ou na decolagem, porque o SR-71 conseguia decolar do solo, o X-15 não. Ele era liberado da asa de um bombardeiro B-52, também eram acompanhados por aeronaves que monitoravam tanto o pouso como a decolagem. Então, isso não acontece. Segundo, o primeiro relatório da Força Aérea Americana, na segunda metade dos anos 40, chegou à seguinte conclusão: que a Terra estava sendo visitada por veículos de procedência não humana. Foi a primeira conclusão do relatório da Força Aérea Norte-Americana. Por medo de um pânico da população norte-americana, quiçá, talvez até a nível mundial, esse relatório não foi aceito, foi destruído. O próprio capitão Eduardo Ruppelt, aí já na década de 60, numa reunião com generais da Força Aérea Americana e agentes da CIA, mesmo fala de oficiais da Força Aérea Americana que queriam divulgar essa conclusão, de que eram veículos não nossos, e isso novamente voltou a ser negado, pelos mesmos motivos. Então, o que se criou foi uma zona de conforto, o que é um objeto voador não identificado. Tanto é que, numa das normas editadas pela própria Força Aérea Americana, se por um acaso um piloto em sua aeronave sinalizasse com as luzes do avião em direção àquele objeto e ele respondesse, ele não poderia divulgar isso. Isso está em norma de procedimento da Força Aérea Norte-Americana. Márcia, esses relatos e casos lhe convenceram? Olha, enquanto cientista, a comunidade científica tem que levantar a hipótese de que a Terra não pode ser o único planeta onde tenha vida inteligente. Certamente, no universo tão grande, a Terra é uma cabecinha de alfinete dentro da Via Láctea, que é uma cabecinha de alfinete dentro do imenso universo. Então, certamente, tem que existir vida inteligente em outros planetas. Só que as distâncias, em ano-luz entre essas civilizações inteligentes é muito grande. É muito grande. Então, mesmo supondo que eles teriam tecnologia tão mais avançadas do que a nossa e que sejam imensamente superiores a nós, seres humanos, em tudo, e daí é que fica mais estranho ainda. Tão inteligente, tão avançados, tão superiores, e precisaram esperar tantos milhões de existência da vida humana na Terra para ficar ano após ano, século após século, vindo aqui para ter relações sexuais, para colher material genético e para fazer testes de inteligência, e nunca caminha nada além disso. Nunca trouxe benefício nenhum para a espécie humana. Repito o que eu já disse num outro programa anterior, não ajuda a nossa ciência a avançar, nós não estamos conseguindo curas para doenças. Eu acho que a ciência tem coisas mais importantes para se ocupar, que é salvar o planeta Terra, que é salvar e melhorar a qualidade de vida da espécie humana,
do que ficar se preocupando com o que está acontecendo com uma vida inteligente lá num outro planeta, quase que impossível pela distância em anos-luz de se comunicar Luiz com a Ricardo, Terra. Aproveitando então o posicionamento da Márcia, eu queria saber qual seria o objetivo dessa relação sexual, que se teria alguma relação com esse objetivo de nos ajudar ou não? Bom, primeiro vamos corrigir novamente alguns equívocos. Primeiro, não todos os casos ufológicos envolvem abdução e relação sexual, né? Isso corresponde às abduções em si a menos de 10% e a interação sexual a menos de 5%. Né? Então, o que infelizmente se faz, com algumas pessoas no meio fazem, é colocar mais esse tipo de caso porque existe uma maior dramaticidade. Né? Ainda se tenta se chocar para se impressionar e atrair atenção. Eu, apesar de ter programa de rádio, né, já tive programa de TV aqui, eu não gosto desse tipo de abordagem. Né? Eu sou inimigo disso. Agora, a presença deles aqui, como eu relatei anteriormente, já está registrado em documentos antigos, no Museu Smithsonian, no Museu de Istambul, na Turquia, existem documentos mostrando o mapa de Piri Reis, que é um mapa feito de órbita. Mas o caso específico da relação sexual, teria algum motivo? Bom, aí, meu amigo, fica difícil, né? Nós temos várias raças que vêm até aqui, com os mais variados objetivos. Algumas simplesmente têm interesse na geologia do planeta, alguma coisa na forma de vida aqui, e mais nada mais do que isso, evita um contato com o ser humano, que aliás é a maioria. Né? Com relação à tecnologia deles não ser usável, também não é verdade. A Alemanha nazista desenvolveu os mísseis, né? Foram os avós dos nossos mísseis atuais, as V1 e V2, vieram de uma origem externa esse conhecimento. Dito pelo próprio Hermann Oberth e pelo próprio Wernher von Braun, que é o pai, né, da tecnologia espacial nos Estados Unidos. Né? Não podemos esquecer, né, que o Saturno V, que foi o veículo que levou o homem até a superfície da Lua, né, é derivado dessa tecnologia alemã que vem de origem externa. Isso ele mesmo disse. Né? Então, existe sim um aproveitamento disso, tanto é, né, que o que se busca em cima desses veículos é a tentativa de captura para através de um método de engenharia reversa, tentar se descobrir como isso funciona. Agora, eu acredito que seres extraterrestres nos monitorando devem nos conhecer muito bem. Que, por exemplo, se eles passarem uma cura para a AIDS, isso pode ser tranquilamente transformado numa arma bacteriológica ou biológica. Nós sabemos disso, mas é só olhar a história da energia nuclear no planeta. Qual foi o primeiro uso da energia nuclear no planeta? Né? Ao contrário do que se fala, os cientistas liderados por Oppenheimer queriam o uso da energia para libertar a humanidade, para o progresso da humanidade. Ao contrário, foi-se usado isso o quê? Em duas bombas atômicas. Obrigado. Tá? Márcia, atualmente parece que a Igreja Católica e também alguns governos estão se abrindo para a ideia de seres extraterrestres, assim como você admitiu agora há pouco. Seria absurdo. A gente, na sua opinião, estaria pronto para esse contato, apesar de você acreditar nessa distância? Eu peço para você responder daqui a pouco, a gente já volta.